Ó, número 6 é a forma mais fácil para vocês resolverem ela, né? Se você caminhar com a velocidade constante de 1 metro por segundo, quantos quilômetros percorrerá em 1 hora? Então, inclusive depois ele pede para você a velocidade em quilômetros por hora. Então, o mais fácil é você chegar aqui e já transformar 1 metro por segundo para quilômetros por hora. Vamos ver lá no caderno? Bom, nós temos aqui a número 6, né? Onde nós temos aqui 1 metro por segundo. E eu quero transformar para quilômetros por hora, faço o quê? Multiplico por 3,6. Chegamos a 3,6. Então, quantos quilômetros ele andou em 1 hora? Então, ó, 3,6 quilômetros por hora. Ou seja, em 1 hora, ele andou 3,6 quilômetros. Ok? Então, o ΔS dele foi igual a 3,6 quilômetros. Então, qual é a velocidade? A velocidade a gente já achou antes aqui, que a gente fez essa transformação de metro por segundo para quilômetros por hora. Então, a velocidade média dele deu 3,6 quilômetros por hora. Está com dificuldade até aqui? O segredo é o seguinte: vamos fazer bastante atividade e aí as dúvidas vão saindo, ok? Vamos lá agora para o número 7. A número 7 é bem legal, né? Então, o que provavelmente pode cair numa atividade, numa prova do IFES, por exemplo, um concurso público, é bem parecido com a 7, que faz você pensar mais um pouquinho e você sai aí de simplesmente jogar em fórmulas, né? Então, olha só que legal, né? Às 9h30, um automóvel passa pelo marco quilômetro 340, né, km. E às 11, marco 445. Qual a velocidade média? Então, vamos visualizar lá no nosso caderno. Bom, nós temos aqui já os marcos, né? Imagina que você está fazendo a viagem, você passou lá quilômetro da BR-101, quilômetro 30 e tal. Então, esses são os marcos. Então, eu tenho uma quilômetro 340 ao 445. Então, a distância entre o quilômetro 340 ao 445, se você diminuir 445, nós temos aqui 105 quilômetros essa distância. Então, a distância que esse carro percorreu foi de 105 quilômetros, ok? E em relação ao tempo, ele saiu 9h30 e chegou 11 horas, ou seja, o intervalo de tempo que houve aqui foi de 1 hora,5. 1,5 horas, melhor dizendo. Então, eu tenho o tempo, que é o delta 5, e eu tenho o ΔS, que é os 105 quilômetros, ok? Joguei a nossa fórmula aqui, que nós estamos trabalhando, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, e aí eu vou fazer as substituições. No lugar de ΔS, quem que é ΔS? É a distância. A distância nós achamos que então 340 ao 445 tem 105 quilômetros, então coloquei aqui. E o tempo, nós chegamos aqui, o intervalo de tempo a 1,5. Então 105 dividido por 1,5 é igual aí a 70 quilômetros por hora. Vamos para a 8 e penúltima. Vamos lá, galera. Atenção. Em uma estrada, um ônibus trafegou durante 2 horas com a velocidade média de 80 quilômetros por hora. Então, 2 horas ele manteve essa velocidade média. E durante mais 1 hora, com a velocidade média de 75 quilômetros por hora. Qual é a distância percorrida? Então, aqui ele dá a velocidade e ele quer saber a distância percorrida. Vamos lá observar isso no nosso caderno. Estamos lá na 8. Bom, se em 2 horas ele percorre 80 quilômetros por hora, ele percorreu nessas 2 horas 160 quilômetros. 80 quilômetros por hora. Ele percorreu 80 quilômetros em cada hora. Ou seja, em 2 horas ele percorreu
160 quilômetros. E ele também percorreu, na outra hora, 15 km por hora, 75 km por hora. Essa uma hora aqui, ele manteve 75 por hora. Então, nós tivemos aqui, no total de 160 km, mais 75 km, e chegamos ao total de 235 km. Essa é a resposta. Ok? Anote aí. Bom, vamos aí para a nossa última correção do dia. O vídeo já está ficando bem grande. Bom, então vamos lá. Uma moto com a velocidade média de 60 km por hora passa pelo quilômetro 214 de uma rodovia às 14 horas. Mantendo essa velocidade, a que hora chegará a uma cidade que fica no quilômetro 259? Caramba, eu estou entendendo, não estou entendendo nada. Você lê e essas informações ficam embaralhadas na sua mente. Sim, isso acontece, é normal. Anotar todas as informações no papel para você visualizar melhor, ok? Então vamos lá? Vamos para o nosso caderninho para a gente visualizar isso aqui. Então, olha só, ele falou aqui o seguinte, que quando ele passa aqui no quilômetro 214, às 2 horas, ok? Então, quando ele passou ali no quilômetro 214, ele viu com as 2 horas. E quando chega aqui, qual é o tempo, qual é a hora que ele vai estar chegando? Então, a primeira coisa a fazer, e isso tudo ele falou lá, o problema disse que a velocidade média nesse percurso foi de 60 km por hora. Então, nós temos a velocidade média e ele quer saber a hora que vai chegar aqui. Então, nós vamos estar descobrindo o tempo, adicionando esse tempo a saber a hora que ele vai chegar aqui. Então, a primeira coisa a fazer é achar a distância entre 214 a 259. Então, diminuir 259 menos 214 km. Então, a distância até 259, 45 km. Então, vamos lá para a nossa fórmula. Coloquei aqui, velocidade média igual a velocidade. Então, ficou a 60 km por hora. Substituir é igual a ΔS. Quem que é o ΔS? É a distância, né, percorrida, que foi de 45 km. E ΔT é o tempo que a gente está querendo achar. Multiplicação cruzada. Aqui, na verdade, tem um 1 aqui embaixo, né? Do 60. 60 vezes ΔT ficou 60 ΔT. 45 saiu aqui do caderno. Ok, voltando. 45. Aqui. Então vamos lá. 45 vezes 1, 45. Então ficou 60 ΔT é igual a 45. Ok? Aqui tem um ΔT. Então ele vai passar para lá dividindo. Então vai ficar ΔT igual a 45 dividido por 60. Pessoal, tem muita gente que tem um péssimo costume de sempre já né, em cima o número maior. Mas se aqui, voltando, se aqui nós temos uma multiplicação, se ele passar para o lado de lá, ele vai passar dividindo, ok? Então, essa divisão de 45 dividido por 60, que vai dar 0,75 horas. Repare que é 0,75 horas. 0,75 horas representa o quê? Representa 40. Vou limpar aqui para ver se dá uma melhorada no foco. Aí, ó, que beleza, foco. Deu 45 minutos. Então, 0,75 é igual a 45 minutos. Então, sua resposta poderia
poderia ser, se fosse só em horas, como ele está pedindo qual hora, né? Ninguém vai responder assim, ah, a hora que ele chegou foi 14 horas e 75 horas, vírgula 75. Não, então a gente tem que transformar para minuto. Então a resposta final foi 2 horas e 45 minutos, ok? Porque nós transformamos 75 em 45 minutos. E aí já tinha 2 horas que ele passou. Já tinha aqui 75 horas, ok? Ele já tinha 14 horas, essa era a informação. Somamos apenas o resultado, que foi encontrar ΔT. Então, daqui até aqui gastou-se 45 minutos. Já era 2 horas. Se eu gastei 45 minutos nesse percurso, 2 horas mais 45 minutos, eu vou chegar no destino às 40. Aquele abraço. Aquele abraço, pessoal, e fica assim para a nossa próxima atividade, né? Anote aí que nós vamos estar evoluindo nessa matéria. Um grande abraço, força aí, se cuidem, né? E em breve, se Deus quiser, estaremos aí nas nossas aulas presenciais. Valeu, pessoal!